Pessoal, para quem não me conhece, sou Gaspar. E nessa noite, onde estamos aqui para falar um pouquinho dessa criatura maravilhosa, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Quando eles estavam organizaram as palestras, para falar sobre Allan Kardec, Chico Xavier, Alta de Souza, e Gaspar vai falar sobre Bezerra de Menezes. Eu confesso para vocês que naquele momento fiquei até preocupado. Bezerra de Menezes é uma bibliografia, alguma coisa, relatos. E, como sempre, procurei buscar as informações, colhendo ali todas as informações possíveis. E eu confesso para vocês que eu me surpreendi. Porque nos dias de hoje, nós temos referências muito boas. Chico, Eurípides, Kardec e tantos. Enfim, vou ficar enumerando. Mas dentro do meio espírita, eu não sei se é por falta de tempo, não se tem. Sabemos e lidamos com a presença, com o espírito de Bezerra de Menezes, mas algo, e eu começo a buscar essas informações. Gente, é um trabalho maravilhoso dessa criatura. Eu espero que ele me perdoe as gafes que provavelmente cometerei, porque longe de mim querer colocar ele num altar, que eu sei que ele não gosta disso, ele não suporta esse tipo de coisa. Eu só coloquei a foto dele com esses olhos claros dele, para que vocês pudessem ter um pouco mais de contato, com esse homem, com esse espírito maravilhoso. Então vamos lá. Dentro do meio espírita, Bezerra de Menezes é conhecido, é tido como o Kardec brasileiro. Ele nasce uma madrugada, de 29 de abril de 1831. Faz muito tempo, 2011 agora, comemoramos aí os 180 anos do seu nascimento. Olha como a espiritualidade, como Deus faz as coisas. Gente, ele nasceu lá no fim do mundo, um lugar chamado Fazenda Santa Bárbara, próximo do Rio de Sangue, atrás do Rio das Pedras. Um lugar chamado Jaguaritama. Não dá nem para no GPS, vocês não vão achar isso daí não. E aí, uma família nobre, esse lugarzinho fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Era de família condições, mas o avô de Bezerra, ele era aqueles movimentos de libertação, que na época tinha a Confederação do Equador, uns negócios lá, e a família ficou numa condição difícil naquele local. E aí eles foram obrigados a sair de lá. Vai para uma outra região, onde hoje é a Imperatriz, no Rio Grande do Norte. E depois, acalmando os ânimos, a família volta para Fortaleza, uns 14 anos aproximadamente. E ele sempre vai se destacando, uma criança inteligente, uma criança diferenciada. E ele vai estudar no liceu, e o irmão dele era o diretor na época, e ele se destaca demais. E ele tinha uma vontade assim muito grande de ser médico. Era algo diferente naquele menino.
E na época, não é que nem hoje, que tem faculdade de medicina em todas as cidades. Na época só tinha no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. E dá-se um jeito, organiza as coisas, e ele com poucos recursos, ele vem para o Rio de Janeiro. Então, está lá, alugou um quartinho, né, um cubículo, como o próprio Divaldo fala, e ele estava deitado na sua rede, o cearense não gosta disso, e bate a porta. Ele estava numa dureza de fazer dó. Não tinha mais dinheiro para nada, nem mesmo para alimentação, para pagar aluguel. Ali começa algo na vida dele. Aí ele abre a porta, é um rapaz, e pergunta se ele era Bezerra de Menezes, ele diz que sim, porque ele na faculdade, para ajudar nos estudos, ele dava aula de filosofia e matemática. Aí o rapaz chega para ele e diz, olha, eu gostaria que o senhor me desse aulas, ministrasse aulas de matemática. A matéria é essa, tal, combina tudo com Bezerra e fala para Bezerra, só que eu gostaria de pagar antecipado as aulas. Aí Bezerra, primeira, diz não é justo, depois você me paga. Ele diz, não, eu gostaria que o senhor recebesse, porque se o senhor não receber, pode ser que eu gaste com outras coisas. Naquela dureza toda, ele pega e aceita o pagamento antecipado. Então, no outro dia, ele vai para a biblioteca procurar aquela matéria específica que o rapaz precisava, se preparou, chegou na hora, o rapaz não chega. Não veio no outro dia também não, e não veio nunca mais. Né? Então, ele começa já a própria estrutura espiritual amparando, porque ele, pelos próprios merecimentos, e ele estudando. O Bezerra de Menezes era de formação católica. E junto no curso da Faculdade de Medicina, os amigos dele, aqueles maiores possibilidades, negócio de Europa, negócio do positivismo, do materialismo, meio que indo contra a ideia de Deus, e ele sempre se mantém ali fiel, né, às convicções. Ele vai passando o tempo, por volta dos 25 anos ele se forma médico, e aí ele se casa, né, com a dona Maria, deixa eu ler o nome dela aqui para mim não me esquecer aqui, Maria Cândido Cavalcante. Tem 2 filhos, e ela, percebendo que ele gosta de ajudar as pessoas necessitadas, aquela coisa toda, porque no consultório que ele tinha no centro da cidade, no Rio de Janeiro, tinha poucos clientes. Só que na casa dele era uma loucura de gente procurando. As pessoas que não tinham condições de pagar as consultas iam procurá-lo. E ele sempre, além de passar a receita, aquela coisa toda, né, de medicamentos, ele ajudava, o que ele tinha no bolso, ajudava as pessoas. Por isso que se coloca que é o apóstolo da caridade. Então ele vai, a esposa fala para ele que achava que ele deveria se candidatar a um cargo político. E ele, para agradar a esposa e alguns amigos, que vendo a possibilidade dele fazer mais coisa pelos necessitados, eles incentivam Bezerra. E ele vai e se candidata. E ele ganha vereador, se reelege novamente depois, há mais 4 anos. Mas veja, naquele momento todo de mudanças políticas, aquelas coisas todas, 5 anos de casado, a dona Maria desencarna. Foi um choque para Bezerra de Menezes. E deixa ele com 2 crianças, um de 3 e um com apenas 1 ano. Aí a coisa foi se complicando, porque nessa ele já estava indo para deputado geral, e
que não tinha mais como ficar com as crianças, o consultório e a política. A cunhada dele, a esposa, a irmã da esposa, Dona Maria, se oferece para cuidar das crianças. Enquanto ela cuida das crianças, ele segue na lida. Para vocês terem uma ideia, Bezerra de Menezes, ele é à frente do tempo dele. Quando ele subia na tribuna para falar para aqueles outros homens, né, os políticos, os empresários, aquela coisa toda, naquela época, gente, ele já era a favor da ecologia. Ele estava lutando para a proteção das matas ciliares, para vocês terem uma ideia como era totalmente diferente daquele povo. Porque na época tinha escravidão. Então ele estava cuidando dessa parte ecológica, lutando para que houvesse abolição. E aqueles outros de outro partido, ele era do Partido Liberal. E os outros políticos, alguns até defendiam a questão da abolição. Só que falavam que os negros tinham que ir lutar na Guerra do Paraguai. E o Chico não, ele sempre, o Bezerra não, ele sempre falava que uma pátria que tem escravos é uma pátria que não tem liberdade. Ninguém pode ter liberdade enquanto houver alguém cativo. E ele está lá defendendo os professores. Olha, não é de agora não, viu gente? O professor não ganha bem, não é de agora não. Da época do Império, ele já lutava para que os professores pudessem ter um salário melhor. O pessoal da saúde, não tinha médico de Cuba na época. Então, aí o que acontece? Quando ele começa a mexer com isso, ele começa já se estranhar com algumas pessoas, mas ele segue. Ele procura colocar o ponto de vista. Como estava havendo aquele processo da abolição, muitos escravos estavam ficando libertos. E as pessoas agora tinham que contratá-los para trabalhar. Até nisso ele criou lá uma legislação trabalhista para regulamentar o trabalho doméstico. Gente, 1800 e qualquer coisa. Já era muito diferente daquelas pessoas. Então veja, e ele segue, né? A cunhada cuidando das crianças e ele lá lutando, né? Quando a sua esposa desencarnou, ele ganhou um exemplar da Bíblia de um dos amigos dele, e aquilo fortaleceu um pouco mais na fé. Com o passar do tempo, o outro companheiro dele pegou e deu um exemplar do Livro dos Espíritos. Era uma tradução do francês do Livro dos Espíritos. Então, ele ia de aqueles bondes, né, puxados a cavalo, levava praticamente 1 hora do consultório até a casa dele. Aí ele pega aquele livro da Igreja Católica, aquela confusão toda falando do Espiritismo, e ele pensa, né, bom, eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler umas partes desse livro, né? E ele começa a ler o livro dentro do bonde. E ele revela depois que ele estava encantado. E, ao mesmo tempo, ele não estava surpreso por aquilo que ele estava lendo. Porque ele fala depois que ele já se achava espírita mesmo sem conhecer a doutrina. E ele começa, né? E começa a se encantar, e o trabalho sério, porque no Rio de Janeiro, hoje nós temos aquelas comunidades da Rocinha, né? O Dona Marta, aquelas coisas. Gente, aquilo lá começou na época do Bezerra de Menezes. Os negros não tinham como morar ali dentro do grande centro e subiram ao morro. Então o médico sofria 2 vezes, né? Não recebia consulta, né? Tinha que subir o morro para atender aquele pessoal. Era uma vida muito difícil. E ele lá. As pessoas procuravam ele muitas vezes para consulta e não pagavam nada. E pelo contrário, ele enfiava a mão no bolso, pegava lá umas moedas, umas notas, umas células e entregava a pessoa para poder ajudar a pessoa. E vai acontecendo. Um dia a esposa dele estava saindo, ela falou para ele assim: Bezerra, você vai ter que tomar alguma atitude porque a coisa está ficando feia aqui em casa.
Mas o que foi? Dá uma olhada na despensa. Abriu a porta da despensa, não tinha mais nada. Ela falou assim: se você não trouxer nada, nós não temos mais o que comer. Ele falou para ela assim: tenha calma que Deus proverá. É isso. A mãe de Lísias, no filme Nosso Lar, ela fala uma coisa, acho que é a Dona Marta, não sei o nome dela, ela fala assim que muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Poucos têm merecimento e têm um contato tão direto com o mundo maior. E Bezerra de Menezes, ele era assim, ele rogava. E ele sai do seu consultório para aquela lida, 12 horas de trabalho. Terminou, ele vai conversar com o farmacêutico que trabalhava em conjunto com ele. O farmacêutico fala para ele assim: ó, o pouco dinheiro que entrou, eu vou ter que comprar lá os negócios para fazer o remédio para entregar para o pessoal. Ele falou assim, né? Danou-se, né? Tudo bem, vou voltar para casa, sem nada. Chegou na casa dele, abriu a porta, a mulher dele falou assim: Bezerra, mas para que tanto exagero? Do que você está falando? Aquele homem que veio aqui com aquela carroça, que encheu a nossa despensa. Mas que homem? Você não sabe o que eu estou falando? Não. Veio um homem aqui dizendo que era para entregar as coisas para você. Então, mais uma vez, a misericórdia divina sustentando aquele homem, o seu propósito. E ele segue, sabe? Ele segue e ele começa os estudos. Agora ele está mais inflamado com o estudo espírita, né? Se junta com alguns pensadores e formam a Federação Espírita Brasileira. Que beleza, né? Até que veio uma lei e o espiritismo passou a ser crime. Aquilo foi um choque. E ele defendendo, até que um dia ele subiu à tribuna, em 1886, e diz publicamente que ele era espírita. Que beleza! Foi a pior besteira que ele fez. Olha uma das melhores alegrias para ele depois. Nunca mais a vida dele foi igual. Os amigos viraram as costas. Ele andava na rua, a pessoa encontrava com ele na calçada, atravessava para não andar de frente com ele. As pessoas cuspiam de cima lá dos casarios, lá das sacadas. Faziam procissões. Gente, ser espírita no século XIX, hoje já não é uma Brastemp, né? Mas na época era uma loucura. As pessoas saíam em procissão pela rua e paravam na frente dos templos e apedrejavam os templos. Sabe? Então, e ele lá, perseverante. Todas as vezes perseverante. Chegou a ter dia de ele estar sozinho dentro da federação. E um dos dias, entra o senhor, depois da reunião, todo maltrapilho. Ele era muito devoto de Maria de Nazaré, a Nossa Senhora. E aí o homem chegou e falou assim para ele: doutor Bezerra, e antes que eu me falasse uma coisa, ele disse assim: o que eu posso te ajudar? O homem falou para ele assim: eu estou desempregado, eu estou numa situação muito difícil. Eu estou com filhos com febre, estamos com fome, a coisa lá. E ele fala, ele palpa os bolsos, não tem nada, faz uma prece, medita, fala: meu amigo, você acredita, você tem fé em Maria de Nazaré? Claro, doutor Bezerra. Então eu vou te dar um abraço. E tem um abraço caloroso daquele homem. Falou: vá para sua casa, é um abraço de Maria. Chega lá, coloca água, faça uma prece, dê aquela água para as crianças, para sua mulher, abrace todos eles, que a providência divina vai se fazer.
E o homem saiu, e ele saiu preocupado, disse, será que eu fiz certo? Usar até Maria no meu rolo, né? Mas tá bom. Aí passou alguns dias, o homem entra, já diferente, procurando o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, eu vim te agradecer. Ah, que bom, você está bem e tal. Olha, Dr. Bezerra, aquele dia, quando o senhor me deu o abraço, eu já me senti diferente. Eu fui para minha casa com muita fé, com muita convicção, coloquei a água, fizemos uma prece, abracei minha família, tomamos aquela água e fomos deitar. O senhor acredita que no outro dia acordamos sem fome? Saí da minha casa, na primeira porta que eu encontrei, eu bati. Contei a minha história, a pessoa ficou sensibilizada, me deu emprego. Agora minha família não passa mais fome, não passa mais necessidade. Então, todas as vezes que ele estava numa situação muito difícil, Bezerra de Menezes, ele roga, ele não pede, ele roga a Deus, a Maria, aos bons amigos do plano espiritual, e o amparo se faz. Nós poderemos ver que na vida de Bezerra de Menezes tiveram muitas situações difíceis. A filha, a filha dele, a Angelina, com 18 anos desencarna. Quando ela estava encarnada, que aliás tem uma certa confusão de história, porque no filme do Bezerra fala que é o menino Francisco, mas o que nos consta é a Angelina. Ela estava doente, e Bezerra cuidando dela ali na casa dele, com a esposa, bate a porta. Uma senhora aflita diz, Dr. Bezerra, salve minha filha, ela está morrendo. E Dr. Bezerra olha para a mulher, olha para a filha, olha para aquela situação, diz para ela assim, e a mulher meio que falando com os olhos, fique e cuide da nossa filha. Ele fala para ela, Jesus vai cuidar da nossa filha, eu vou cuidar da filha da nossa companheira. E sai, e vai lá para o morro, volta a altas horas. Ele chega em casa temendo o pior, a casa em silêncio. Ele abre a porta e diz, minha filha deve ter falecido. Ele chega no quarto, a mãe está dormindo, com a criança sem febre. Mais uma vez, a misericórdia divina se faz na vida de Bezerra de Menezes. E tem tantas e tantas outras histórias de Bezerra de Menezes. Tem uma até engraçada, que o Chico, né? Porque o Chico nasce em 1910, depois do desencarne de Bezerra. E o Chico sempre trabalhou com Bezerra de Menezes, passando lá as receitas, né, medicações. E um dia ele conta que Bezerra estava passando um receituário lá, o Dr. Bezerra de Menezes, e ele estava terminando tudo, o Bezerra pega e se ausenta, vai para outro lugar. E o Chico estava com uma dor muito forte no olho, na vista, e ele fala para um espírito que estava ali, o irmão Flores, fala, irmão Flores, seria possível o senhor pedir para o Dr. Bezerra de Menezes vir e fazer alguma coisa para melhorar meu olho? Eu não estou aguentando. Ele imediatamente se afasta, né? Porque são espíritos que se deslocam muito rapidamente. De repente, aquele clarão em volta do Chico. Era o Dr. Bezerra. Ô Chico, por que você não nos falou que estava com os olhos enfermos? Teríamos aplicado uns passos em você, você teria melhorado. Ele disse assim para o Dr. Bezerra, não mereço, doutor, eu não mereço. Aí o Dr. Bezerra falou para ele assim, como não merece, Chico? Ele falou assim, Dr. Bezerra, eu sou apenas uma besta humana tentando fazer aquilo que se comprometeu com Deus. Aí o Dr. Bezerra falou assim, Chico, se você é uma besta, o que nós somos? Ele disse assim, os veterinários de Deus. Que vem cuidar da besta Chico Xavier, que não consegue levar adiante. E diz que ele dá uma sonora gargalhada, aquela gargalhada bem gostosa com essa barbona dele, faz os passos no Chico Xavier, o Chico melhora e ele segue. Então, em várias situações
da vida dele, ele foi colocado à prova. Por essas dificuldades financeiras de ajudar o seu semelhante, ele nunca pôde dar coisas, luxos para seus filhos, mas nunca faltou amor, exemplo e dignidade. Porque o que nós fazemos hoje é entupir os nossos filhos de presentes, né? Nós damos celulares, nós damos equipamentos, nós damos motos, carros, dinheiro, não sabemos nem o que eles vão fazer com aquele dinheiro, sabe se eles vão comprar drogas, alcoólicos, não sabemos o que eles vão fazer com o dinheiro. Aí depois nós ficamos que nem loucos procurando as clínicas para internar os meninos porque estão perdidos. E ele não tinha essas regalias, mas sempre tratando aquelas quando a cunhada dele está cuidando dos 2 filhos, ele chega um dia e fala para ela assim: não é justo que você frequente a casa de um viúvo, e já que você é a mãe espiritual dos meus filhos, eu gostaria que você se casasse comigo. E ela se casa com o Dr. Bezerra de Menezes e tem mais 7 filhos. Ele adorava a reencarnação. Ele era a favor da reencarnação. Entendeu? 9 filhos. Imaginou o perrengue? 9 bocas para comer. Eu tenho 2 lá em casa, já é um sufoco para dar o que comer, que parece um cupim. Enfim. E Dr. Bezerra de Menezes, com aquela família grande, com muitas dificuldades, ele chegava a um ponto de doação, que teve alguns casos que ele doava tanto que ele tinha, que na hora de ir embora para casa, ele ia pegar o bonde e ele lembrava que ele não tinha dinheiro. Gente, ele ia lá do centro, até um lugar muito distante, acho que na Tijuca, da Avenida 7 até a Tijuca, a pé. Chegava de madrugada em casa, mas super contente. Então ele sempre dando exemplos, sempre buscando uma forma de ser uma pessoa útil dentro dessa obra, né? Maravilhosa. E todas as vezes que ele era abordado, que era colocado a questão do espiritismo, por exemplo, ele defendia sempre o espiritismo, as suas convicções, aquela postura sempre muito serena para não ofender as pessoas com palavras, né? E na época alguém comenta alguma coisa sobre a postura, tem até essa pergunta no livro dos médiuns que fala como reconhecer um médium perfeito, ou como seria um médium perfeito. E ele fala assim: perfeição é uma palavra que vocês não poderiam utilizar nesse planetinha, nesse mundo de provas e expiações. No máximo, bons médiuns. Porque todos os médiuns serão enganados, inclusive os bons médiuns. Então, e ele sempre levando o espiritismo adiante. Por 7 anos, tinha um jornal chamado O País, no Rio de Janeiro. Por 7 anos ele escreveu uma coluna defendendo a ciência, a filosofia e a religião, que é o espiritismo. E o tempo foi passando, e ele foi fazendo a parte dele. A Angelina, como eu falei, a filha desencarna, mesmo com todos os cuidados, aos 18 anos ela desencarna, vai para a espiritualidade, acaba auxiliando o trabalho dele. Falam os amigos espirituais que é uma equipe de aproximadamente 10.000 espíritos que faz parte do trabalho de Bezerra de Menezes, na espiritualidade, na pátria verde e amarela, no Brasil. Então veja, agora aquele homem envelhecido, espiritismo como crime, e ele levando adiante, falando com perseverança, até que Eurípides e tantos outros, aquela chegada toda do movimento, o espiritismo acabou sendo aceito pela sociedade de alguma maneira, e agora os centros espíritas que tinham até fechado as portas começam a reabrir, e começa-se a levar adiante
os ensinamentos da doutrina espírita. E no dia 11 de abril de 1900, desencarna Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele morreu de uma doença chamada azarca. Azarca é um nome então que eu até anotei que eu ia acabar esquecendo. Anasarca. Para vocês verem como era difícil, essa doença ela paralisava o corpo. Ele ficava deitado na sua cama e as pessoas vinham visitá-lo e ele, com as lágrimas nos olhos, aquela miséria, aquela dureza. As pessoas que tinham condições deixavam moedinhas embaixo do travesseiro. Aqueles que tinham uma condição melhor deixavam algumas cédulas. E aquele gigante da caridade agora está ali e desencarna. Sabe, quando ele desencarnou, pelo tamanho da sua evolução moral, pouco tempo na espiritualidade ele desperta e Celina, ela era a porta-voz de Maria de Nazaré. A hora que ele acorda, ela está do lado da cama, ela diz: é isso mesmo, meu amigo, você já chegou, você está conosco, você passou as portas da matéria, seja bem-vindo para dar continuidade a essa obra maravilhosa que você começou. E aí ele está todo, aquela confusão, ele ouve uns barulhos lá fora e ele fala: Celina, o que são esses ruídos, esses barulhos? Ela diz: venha, meu amigo, eu vou te mostrar. Aí chega assim na espiritualidade, chega assim na janela e tem uma multidão de pessoas embaixo. Ele diz: mas Celina, quem são? Eu não conheço. Ela dizia assim: são os filhos desgarrados da terra a quem você ajudou. São os espíritos miseráveis que necessitavam de um ombro amigo, de uma palavra que você os elevou. E hoje eles estão aqui para te receber com todo o amor que você merece. E ele, todo emocionado, ele aceita, entende toda aquela postura, toda aquela coisa e segue trabalhando. No dia seguinte ao desencarne dele, ele já estava passando mensagem para os trabalhadores na Federação Espírita. Então, gente, e para vocês terem uma ideia, na época quando ele publicava lá no jornal O País, era tão complicado que ele nem usava o termo Bezerra de Menezes, ele usava o pseudônimo de Max, que ficaria menos constrangedor para aquelas pessoas que tinham contato com ele. Então, todas as vezes que nós ouviremos histórias e relatos sobre Bezerra de Menezes, tem uma que ele estava no consultório dele, quando ele estava encarnado, e sobe uma mulher despavorida, está até no filme do Bezerra de Menezes, que na verdade que lá não era para ser um filme, que lá era um documentário, e acabou virando, esticaram, fizeram um filme da Estação da Luz. E a mulher coloca a criança em cima da mesa e diz para ele: doutor Bezerra, salve meu filho, ele está morrendo. E o doutor Bezerra, ali naquele desespero, começa a examinar, vê que a criança tinha um problema intestinal, gastrointestinal, prescreve a receita e fala para ela: compre, e percebe que a criança estava com fome. Ele fala: e vai de alimentos para essa criança, por onde ela está desnutrida. Aí ela fala: então, doutor Bezerra, meu filho vai morrer. Porque para comprar o remédio eu posso até esmolar, mas para a comida eles não vão me dar dinheiro. E ele, tocado de compaixão, ele mais uma vez eleva os seus pensamentos, ele roga a Maria de Nazaré. E quando ele vai voltando daquela prece, ele vê uma luz esverdeada saindo de sua mão. Ele dá risada, ele tira o anel de formatura e fala: tome,
venda e compra o necessário para essa criança. Ali, mas o Dr. Bezerra, eu não posso aceitar, é a sua formatura. Ele dizia, tipo, o que vai me servir esse anel, se eu não saciar a fome, se eu não acalentar os meus irmãos em caminho? E a mulher, depois de alguns, pega e vá e salva a criança. Então, todas as vezes que nós tivemos e temos a possibilidade, nós sempre vamos encontrar esses exemplos de Bezerra de Menezes. Chico relata na psicografia, quando dos 50 anos do desencarne, em 1950, estavam todos reunidos na espiritualidade. Então, foi por volta da meia-noite às 2 horas da manhã, estava em torno de 5.000 pessoas na espiritualidade. Todos ali reunidos, entra Bezerra de Menezes, Leon Denis estava lá, e Celina, e tinha outros. Um coral que cantava hinos maravilhosos. Jesus, alegria dos homens de Rena. E Leon Denis sobe à tribuna e fala em nome do Espiritismo Internacional aquelas palavras que todos já conheciam, e falou sobre o trabalho maravilhoso que agora na espiritualidade ele continua executando, e quando ele é trazido, ele diz: eu não mereço, eu não mereço. E Celina chega para ele e diz: Bezerra, vem em nome de Maria de Nazaré. Hoje cumpre-se o seu tempo na terra. Agora você vai a esferas superiores, onde vai continuar o seu trabalho de caridade. E ele, imagina a emoção, ele fala assim para ela: Celina, minha filha, eu não tenho nada a pedir, mas se eu pudesse pedir, eu pedi por tantos erros que eu cometi, mas eu gostaria de pedir a Maria de Nazaré que enquanto estiver um brasileiro sofrendo, passando fome, em desespero, eu gostaria de ficar na pátria verde e amarela. Celina brevemente se afasta, e vem uma mão gigantesca, uma pluma no firmamento, e escreve: Bezerra de Menezes, o seu pedido foi deferido, o seu pedido foi aceito, você poderá continuar no Brasil. E os amigos espirituais, através do Divaldo, diz que em 2000, e por volta de 2000, quando fez o centenário dele do desencarne, novamente uma outra recepção foi montada para receber e para reunir os amigos de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós podemos ver que todas as possibilidades que esse Espírito maravilhoso teve, ele colocou o exemplo, o ensinamento, a dedicação, o amor e, acima de tudo, a fé para fazer aquela obra tão maravilhosa. Então, se hoje nós pegarmos todas essas obras espíritas, e muitas nós veremos lá colocações a respeito de Bezerra de Menezes. Só para encerrar, tem uma outra passagem que acontece com Chico Xavier. Ele ia visitar um grupo que morava embaixo de uma ponte lá, uma comunidade. E foram pegar os mantimentos, não tinha mais nada. Aí o Chico se envolve, mentaliza o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra fala para ele: Chico, hoje não tem nada para levar para eles, mas faz o seguinte, pega umas garrafas com água e nós vamos magnetizar essa água, e você poderá levar para que eles possam tomar a água e ser saciados. Aí eles fazem isso, e com aquele magnetismo que o Chico tem, a água fica até meio leitosa. E eles vão lá para o lugar,
para lá, desce embaixo da ponte e explica, fala, olha gente, hoje nós não tínhamos nada para trazer para vocês, mas o Chico Xavier pediu ao Dr. Bezerra, eles magnetizaram essa água e nós trouxemos para vocês tomarem. Aí um dos rapazes que estava meio exaltado falou assim, mas se vocês não tinham nada para trazer, por que vocês vieram? A água nós temos no rio. Aí uma outra senhora falou, calma lá, eles sempre fizeram de tudo por nós. Não é porque hoje eles não trouxeram os mantimentos que nós vamos tratá-los dessa maneira. E naquela confusão toda, de repente, para um caminhão em cima da ponte. Bom, buzinou. Aí desceu um senhor, o motorista, e falou, o senhor é o Chico Xavier? Não, o Chico está aqui. Por lá levando o Chico, ele já estava meio... O senhor é o Chico? Sim. Eu venho em nome de um empresário de São Paulo, depois de ter recebido muitas mensagens, muitas coisas bonitas, ele está compadecido e mandou esse caminhão cheio de mantimentos para que o senhor pudesse doar aos pobres. E foi aquela festa. Encheram as despensas daquelas famílias, sobrou bastante para que o Chico pudesse levar para a casa dele. E antes que saísse, ele falou para o motorista, me responda uma coisa, como é que o senhor sabia que nós estaríamos aqui? Porque me consta, não tem ninguém lá em casa. Ele falou, o senhor não mora na rua tal, número tal? Moro. Então, eu cheguei lá e tinha um senhor de barbas, de olhos claros. Eu perguntei, o senhor é o Chico Xavier? Ele disse, não. E onde estará o Chico Xavier? E ele me apontou o caminho, o Divaldo até diz, o caminho dos justos, e me disse que vocês estariam aqui. Então eu vi. Então, Dr. Bezerra de Menezes se materializa na frente da casa do Chico Xavier para indicar o lugar que estava aquele grupo levando a caridade em nome de Jesus. Então, meus amigos, todas as vezes que nós tivermos possibilidade, lembremos de Bezerra de Menezes. Que espírito, sabe? As pessoas na época da faculdade, de uma maneira jocosa, assim, meio querendo apelidar, falava que ele era o médico dos pobres. E ele falou que foi o título mais importante que ele poderia ter recebido na sua existência. Ser o médico dos pobres. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e que nós possamos ter sempre esse irmão maravilhoso como exemplo, né? Para que a gente possa tocar a nossa vida adiante. Agora nós vamos fazer a nossa prece final, as vibrações e depois liberar vocês para o passe e depois a psicografia. Tudo bem? Alguma dúvida depois nós poderemos estar conversando.